A partir de agora, Transnotícias Regional. Transnotícias. Boa tarde para você que está na Rádio Transamérica. A temperatura máxima em Piquete hoje será de 35 graus, segundo o CPTEC-INPE. Transnotícias Regional. Os moradores e também os comerciantes de Lorena estão preocupados com os casos de furtos e também de roubos. Só nesta semana uma loja no centro foi roubada por 3 menores de idade e também um posto de gasolina foi assaltado na região do bairro da Vila Zélia. Nos 2 casos, os bandidos estavam armados. Os autores foram presos pela Polícia Militar. Segundo Nogueira, capitão da Polícia Militar de Lorena, não existe uma onda de violência na cidade. Como a gente tem repetido nas reuniões de Conseg, nas rádios que a gente participa, na conversa com as pessoas na rua, a Polícia Militar não para de trabalhar. A promessa que eu posso fazer sempre é que a gente não vai parar de trabalhar. E é interessante saber que a população está preocupada, porque o cidadão, ele se preocupando, ele conversa, ele fala com as autoridades e cada vez mais ele coopera conosco. E nesse clima de cooperação, o que a gente pode dizer para a população de Lorena é que a gente acompanha os indicadores todos os dias, acompanhamos os registros todos os dias, conversamos muito com as pessoas, não temos uma onda, não temos nada alarmante, não existe onda de violência, como até foi publicado por um jornal há alguns dias. O que a gente tem são algumas ocorrências que a gente está sempre combatendo, a gente está sempre buscando impedir que elas aconteçam. Recentemente, além das 2 ocorrências que você falou, teve mais uma também da captura de um procurado, e como a gente conversava há pouco, toda vez que a gente consegue prender um autor de roubo, um indivíduo procurado por roubos, a gente esclarece não apenas um, mas diversos desses roubos que já ocorreram. Então é sempre importante que a pessoa registre, passe as características, reconheça posteriormente, porque a gente vai conseguir diminuir esse número de ocorrências tirando essas pessoas das ruas. Eu devo enaltecer aqui a participação da comunidade. Cada vez mais a comunidade confia em nós, liga para nós, para nossas viaturas na rua, passa informações, e essas ocorrências, essas 3 boas ocorrências dos últimos dias e as milhares de abordagens que são feitas todos os anos, elas não seriam possíveis ou não teriam tanto sucesso se não fosse a participação da comunidade. Então a comunidade pode ficar tranquila, a gente continua trabalhando bastante, e eu peço novamente ao cidadão: viu alguma coisa de estranho, percebeu alguma coisa diferente, ligue para nós, passe os dados para a Polícia Militar, venha conversar com a gente, saber como estão as coisas assim, porque o trabalho a composição da segurança é algo que a gente faz juntos. Eu tenho certeza que a comunidade vai ser sempre bem atendida e a gente sempre consegue melhorar o nosso trabalho com a participação da comunidade. No caso da prisão dos bandidos que assaltaram a loja e também o posto de gasolina, Nogueira atribuiu as prisões ao planejamento que é feito pela polícia. Planejamento nosso, né? A gente já tem um planejamento de reforçar as atividades próximas às áreas comerciais, supermercados. A gente estuda, verifica as ocorrências, estamos reforçando. Segundo, o empenho dos policiais. Os policiais, de fato, a grande maioria dos meus policiais são lorenenses, eles vestem a camisa, eles se empenham nisso. Terceiro, participação da comunidade, informações, telefonemas para o 190. Aquelas informações que o atendente do 190 pede, são elas que nos ajudam a chegar na pessoa, porque vai falar de roupa, destino tomado, qual foi o jeito que a pessoa agiu. Então, vamos dizer que esse tripé é importantíssimo. Um bom planejamento que a gente faz, a participação e o empenho dos nossos policiais lorenenses, cidadãos de Lorena, também pessoas que têm esse interesse de proteger as suas famílias. E terceiro, participação da comunidade, informações, presteza. O cidadão lorenense é um cidadão de bem, nos ajuda, e com isso a gente vai conseguindo cada vez prender mais pessoas dessas que precisam se recuperar, a gente consegue tirá-las de circulação e diminuir os indicadores. Os comerciantes e também os moradores poderão ajudar a PM, evitando novos crimes, na avaliação de Nogueira. As medidas que ele toma são sempre importantes no sentido de que proteger o seu patrimônio e criar formas de antever, alarmes, monitoramento. Ele pode entrar em contato conosco mais rapidamente e a gente pode, às vezes, antes de acontecer o roubo, só numa suspeita, já
impedir que o roubo aconteça. No caso do comércio que tinha o circuito interno, a gente tem a comprovação de que o roubo aconteceu, de que as pessoas estavam portando as armas, do que elas tinham, e principalmente, às vezes há um caso de uma fuga imediata, a gente consegue ver quem é e fica muito mais fácil de reconhecer. Então é importante sim que as pessoas estudem, verifiquem a melhor forma de proteger o seu patrimônio e de que elas tenham também acesso a essa informação para poder fazer a parceria conosco. Ainda de acordo com ele, a PM está fazendo rondas preventivas na região central e também nas áreas onde existe a possibilidade de novos crimes. Não são apenas as bicicletas, a gente tem viaturas também, veículos, motocicletas, a gente empenha a nossa base móvel alguns dias também e quando é necessário colocamos policiais a pé também. Então o cidadão tem que entender, ficar tranquilo de que todos os programas de policiamento estão ao seu serviço, estão ao serviço dessa proteção. Importante destacar também, a gente teve uma reunião do CONSEG na última semana do mês de janeiro, foi levantada a questão por um comerciante da expansão dos trabalhos de rondas comerciais nos bairros também. O que nós respondemos para ele é o seguinte, não precisa ser com bicicleta ou com moto, pode ser com carro. O que a comunidade pode ficar tranquila é o seguinte, já iniciamos, desde dezembro nós temos um trabalho também para os outros pontos de comércio espalhados pela cidade. Importante, sempre que o comerciante ou o cidadão comum desconfiar de alguma coisa, entre em contato conosco, passe a informação que a gente vai estar sempre à disposição para apoiá-lo e protegê-lo. Na avaliação de Nogueira, os indicadores de assaltos e também de roubos de Lorena estão em queda. Só nos últimos dias, 3 acusados de praticarem assaltos na cidade foram presos pela polícia. Veja bem, eu posso observar os indicadores criminais de 3 formas. Posso fazer a comparação com o mesmo período do ano anterior, posso fazer a comparação com o mês anterior e posso fazer um estudo dia a dia. Esse é o mais importante dos 3, porque a gente avalia aqui cada uma das ocorrências para direcionar o nosso policiamento. Historicamente, a gente percebe que nesse comparativo, por exemplo, de janeiro dos últimos 4 ou 5 anos, a gente tem num ano um aumento de 2, 3 ocorrências, no outro ano uma diminuição de 2 ou 3 ocorrências, mas podemos garantir para a população de que é uma manutenção dos indicadores. A gente trabalha para diminuí-los, mas não temos um aumento exagerado dos indicadores. Avaliando mês a mês, a gente tem uma queda sim. Tivemos um número um pouco mais alto em novembro, dezembro tivemos diminuição no número de roubos e essa diminuição se confirmou em janeiro. E a gente espera que em fevereiro seja ainda menor. E no dia a dia é o resultado que a gente tem de estar criando novas atividades, de estar aumentando o policiamento e de ter essa possibilidade de responder prontamente. Como eu disse, nos últimos 10 dias, 3 autores de roubos foram retirados das ruas e eu creio que com isso a Polícia Civil, que também é a nossa grande parceira, vai poder solucionar talvez mais de 20 delitos desses que aconteceram nos últimos 2 meses. Mais informações durante a programação. Um bom fim de semana. Transnotícias. Participe dos informativos da Rádio Transamérica, mande alguma sugestão ou também a reclamação da sua comunidade ou da rua onde você mora. A Rádio Transamérica disponibiliza 2 telefones, 3153-5151 e também o 3153-1549. Além disso, você pode mandar um e-mail para o jornalismo@transamericavale.com.br. Tiago Rocha para a Rádio Transamérica, a informação onde você estiver. Você ouviu Transnotícias Regional.